Bem-vindo, Tarso Genro, ao programa Diálogos do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, e vamos executar a receita simples de que um pesquisador ou uma pesquisadora, no caso eu, vou te entrevistar como um nome importante, proeminente ativista do campo da política, com experiência governamental de representação política, né? Esse é um espaço pensado para promover esse debate plural, aberto, e que conecta os principais acontecimentos da política com a tua história, com a tua trajetória. E as questões vão um pouco da experiência que também eu tive, das práticas da política que eu pude ter contigo e de uma elaboração teórica que essas experiências originaram. Então, muito bem-vindo, Tarso Genro. Obrigado, muito prazer. Uma honra estar sendo entrevistado pela minha querida amiga, a professora Maria Helena, que, ao final, temos uma trajetória comum de experiências políticas e, certamente, eu sem a tua experiência acadêmica, mas estou à tua disposição. Então, vamos lá, vamos ver se a gente faz este diálogo completo. E quais são atualmente, Tarso, as tuas atividades políticas, profissionais? Estás advogando? Penso assim que tu te afastaste um pouco de toda essa representação dentro da política, né? Apesar da tua longa e importante trajetória. Então, tu escreves muito sistematicamente. Como é que tu te organiza para isso, né? Para essa quantidade de textos, assim? Quais são os temas que têm te mobilizado, que te capturam? Vamos falar um pouquinho sobre isso, para começar. Bem, a minha experiência de vida intelectual, de vida política, ela deve muito aos 20 anos de atuação clandestina que eu tive na época do regime militar. Porque os partidos que eu participei naquela época faziam não somente uma grande discussão política sobre o país, sobre o mundo, né, sobre as questões universais da política e da economia, mas também nós passamos por um debate filosófico, debate teórico filosófico muito intenso naquele período, né? Tem que lembrar que é uma época de transição em escala mundial das ideias do socialismo, da liberdade, das guerras da libertação nacional, de revisão dos pressupostos teóricos, né, do movimento comunista e do movimento socialista. Então, aquilo foi um momento muito rico na minha vida. E essa experiência me levou a, particularmente, 3 frontes de elaboração, né? Uma fonte de elaboração dentro da teoria política, né, que estava inscrita precisamente nessa movimentação tudo que não era somente brasileira, né? Que era internacional. Um segundo fronte de elaboração foi dentro da teoria do direito. A minha formação é uma formação de advogado e de advogado militante junto aos movimentos sindicais, né? E por ali, por dentro dessa relação, eu fui obrigado a teorizar bastante sobre filosofia do direito, sobre, particularmente, uma teoria inovadora do direito. Desembocou em trabalhos também de direito constitucional. E um terceiro movimento, que se origina daí, é que esta vida política ativa que eu tive, quando aflora na democracia, né, a partir da Constituinte, a partir da legalização da esquerda, a partir do debate aberto, né, na democracia brasileira, me leva a participar, né, dos partidos legais, no caso, o Partido dos Trabalhadores, que foi escolhido pela maioria dos nossos grupos, né, para sermos, a partir daí, interlocutores de uma revolução democrática no Brasil, não mais uma ideia de destruição do Estado e de reconstrução do Estado a partir de uma ótica revolucionária. Isso nos trouxe para cargos que eu sempre prezei muito no executivo, né?
A partir do executivo é que eu pude exercitar melhor toda a minha experiência teórica e experiência política que veio daqueles anos de chumbo. Eu tive uma passagem, sim, né, pelo parlamento, mas sempre me dei melhor, né, no Poder Executivo, executando, portanto, no âmbito da democracia, as ideias que eu achava que eram justas, né, nesse processo digno, politicamente, de transição que nós tivemos a partir da Constituinte. Então, eu posso dizer que de tudo que eu fiz, né, as minhas elaborações teóricas no campo do direito tiveram um círculo muito pequeno de influência e provavelmente as minhas ideias políticas também foram absorvidas por grupos muito pequenos, né, de intelectuais, de ativistas, né, mas realmente na gestão do Estado, nas funções de responsabilidade estatal que eu cumpri, eu acho que eu tive uma influência considerável, né, nas experiências de governo da esquerda aqui no Brasil. Essa tua militância no PCdoB, no PRC, né, e depois MDB, depois chegando até a fundação do PT. E essa tua trajetória, que eu acho que é bastante coerente, tu continuas mexendo com essas mesmas temáticas, e elas são fundamentais, digamos, para as políticas públicas que tu acabaste implementando, talvez, né, como ministro da Educação, a questão das cotas, por exemplo, que mudou a cara da ciência da universidade brasileira e da própria sociedade, portanto, né? E no Ministério da Justiça, e também coordenando o Conselho e como governador de Estado, né? Parece que essas são as dinâmicas, né, na própria origem, né? Isso é muito bonito de poder se ver. Mas por que tu saíste, digamos, da representação da política, né? Depois de ocupar todos esses lugares que são importantes e significativos, onde tu tens projetos de mudança, de emancipação da sociedade? Foi uma opção. Na verdade, ninguém te tirou, pelo menos. Os cargos de representação política que eu tive na minha vida sempre foram incidentais, né? Eu nunca fui um político profissional. Tanto é que eu continuei sempre ligado à minha atividade profissional, apenas me licenciando dessa atividade nos momentos que eu estava no Poder Executivo. E daí era incompatível, né? Concretamente incompatível o meu exercício profissional. E chegou um determinado momento que eu tinha percorrido toda uma carreira de representação, como se diz vulgarmente, carreira, né? Na minha visão era militância, atividade, mas no sentido vulgar da expressão, a carreira, né, em termos eleitorais, que me levou a todos os cargos que eu podia exercer, né? Eu fui vereador, vice-prefeito, deputado federal, governador, tive 4 ministérios de Estado, mais um ministério, né, outorgado, como é o caso do Conselho de Desenvolvimento, e chegou a um determinado ponto que eu ou seria, né, como diziam os meus companheiros mais íntimos, né, ou eu seria candidato a presidente da República ou eu teria que concorrer de novo, né, ao governo do Estado. E eu considerei, né, essa possibilidade superada, né, de eu voltar para um cargo de responsabilidade junto ao Estado. E como não tive condições de ser candidato a presidente da República, o que eu jamais me propus, mas várias opiniões no partido, na sociedade civil, consideravam que isso era uma possibilidade, então eu considerei esgotada a minha atividade de representação. Mas esta visão de representação é uma visão limitada da política, né? Eu posso continuar tendo uma representação política não institucional, como exerço até hoje, né? Através de uma série de atividades intelectuais, atividades políticas, relações políticas. Instituto Novos Paradigmas? Instituto Novos Paradigmas, é um dos elementos dessa intervenção, né? Mas eu continuo ligado ao meu partido, tenho relações fortes com outros partidos do campo da esquerda, onde nós realizamos um trabalho que dá sequência, inclusive, né? Dá sequência à minha experiência política e, em alguma medida também, de uma maneira muito contida, também a minha experiência como elaborador, né? Na área da teoria política e na teoria geral do direito. Então, esta é a minha, vamos dizer assim, a manutenção da minha militância, né?
mas eu acho que não volta realmente para a representação tradicional, em termos de processos eleitorais, porque isso também já saturou a minha vontade, né? Saturou a minha vontade de atuar nessas instâncias, né? Ao contrário de alguns teóricos, tu então acredita na política, mas nessa política que vem por outros lugares, né? Por essa mobilização social. A política ela vem por diversos canais, né? Há uma visão, que é uma visão tradicional, né, da democracia liberal representativa, que política se faz apenas nas instituições do Estado. E que aí é que se decidem as grandes questões. Ora, nós vivemos numa época em que as grandes questões são muito mais decididas, né, pelos bancos centrais e pelo capital financeiro global do que propriamente pela atividade política, né, que é uma continuidade, né, que é uma cauda, inclusive, do movimento do capital financeiro global. Isso não inutiliza a política, pelo contrário, né, dá mais potência, faz com que ela necessite mais potência para mudar o mundo, né, mas reduziu efetivamente a potência da democracia liberal representativa para mudar as coisas no mundo, mudar as coisas na cidade, mudar as coisas, né, no âmbito da tua existência social. Então, a política institucional continua sendo importante, mas eu diria até que ela não é a mais importante hoje para mudar, né, essa realidade atroz e perigosa e demoníaca, né, que vivemos hoje em escala nacional e global. E como é que tu pensas a esquerda hoje? Que a direita é mais organizada, o fascismo está mais disciplinado, a sociedade está mais vulnerável? Tens escrito muito sobre isso, né? Sim, tenho tentado contribuir bastante com essa discussão, né, não com muito sucesso, diga-se de passagem, mas tenho tentado fazer isso. As mudanças que se operam hoje na humanidade são mudanças propícias à emergência do fascismo. Né? Por quê? O que restou, né? O que restou do século passado? Restou a degeneração completa da social-democracia, a degeneração completa da ideia do socialismo, né? Do socialismo tal qual foi realizado, particularmente na União Soviética, né? E restou um vazio histórico. Então, uma época que morreu e ainda não nasceu uma outra época. E essa outra época não foi preenchida com ideias capazes de reverter, vamos dizer assim, esse desânimo da democracia, esse desânimo, né, dos projetos de igualdade, esse desânimo da solidariedade social. Né? Isto realmente não nasceu. E neste vazio, né, nesses tormentos é que nascem os monstros, como dizia o Gramsci. E eles estão aí. Né? Não somente aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina, na Europa, emerge a face dura do capitalismo. A face dura do capitalismo que se volta contra a sua própria criatura, que é a democracia liberal representativa, que veio na origem das grandes revoluções burguesas, né, do século XIX e do século XX, inclusive. Então, como se vive, né, numa espécie de abismo, né, sobre o qual não construímos uma ponte, hoje todos os movimentos da esquerda eles permanecem como movimentos experimentais, né, e contraditórios, inclusive, e ambíguos, né, em determinadas circunstâncias. E como mudou radicalmente o processo de formação da opinião na sociedade, que se formava, né, na democracia moderna, né, na democracia clássica, se formava de cima para baixo, a partir dos partidos com as suas representações classistas mais ou menos identificáveis, mais ou menos visíveis, isso não ocorre mais. Né? Hoje, o mundo social oprimido não sabe nem quem são os seus dominadores.
Esses dominadores, eles são uma abstração que se concretiza através de um conjunto de relações, né, político, midiáticos, financeiras, econômicas, que, de repente, formam uma opinião e que não é construída, inclusive, dentro do espaço social em que você vive. E isso determina uma horizontalidade das relações sociais, que é uma horizontalidade que despreza as hierarquias intelectuais. Se desprezasse somente as hierarquias sociais, seria ótimo, mas despreza as hierarquias intelectuais que foram construídas na modernidade democrática, desde o Renascimento. Quer dizer, a palavra de um Olavo de Carvalho, né, de um demente, de um débil mental, né, de um fascista como ele, tem o mesmo valor, né, da palavra de um Antônio Cândido, por exemplo, né, de uma grande figura como foi Antônio Cândido. Por quê? Porque ela circula com foros de verdade, com foros de autoridade, num mesmo plano hierárquico, através das redes que são horizontais. Né? Se eu não me engano, o Bauman tratou disso de uma maneira muito adequada. Ele diz que é um grande progresso, as redes são um grande progresso, mas as redes também é a redescoberta da imbecilidade militante, né? Da doença mental, psíquica, transformada em autoridade. E essa é a situação que nós vivemos. Quer dizer, a esquerda libertária, democrática, socialista, social-democrata, ela não se refez ainda, né, deste baque, né, e está permanentemente à beira do abismo. Né? É bom que a gente se dê conta disso, porque esse abismo pode sim ser atravessado. Né? A inteligência da humanidade, a criatividade, né, que vem desde a época, né, desde a época renascentista, e que passa por diversas experiências democráticas, artísticas, culturais, técnicas, tecnológicas no mundo, também formam uma inteligência de resistência e de produção de novas ideias e novas aventuras humanas em busca da liberdade, né, e da igualdade social, em última análise. E no Brasil, a gente poderia dizer que, além de tudo isso, nós temos uma submissão a essa pandemia, né, e uma falta de governabilidade, né, um governo, digamos, que estrategicamente se coloca alinhado a ações de cunho perverso, e a sociedade vai ficando à deriva, porque o governo nem governa e também não sabe se comunicar, né? Então, parece que o Brasil vive hoje um exemplo, não sei o que tu pensas disso, de um tipo de governabilidade que não havíamos experimentado ainda, porque ela sequer é apoiada nas grandes estruturas econômicas, como é o caso dos Estados Unidos. Né? Nós temos aqui uma coincidência, assim, tragicamente perversa. Né? Toda perversão é dura, mas algumas são mais trágicas do que as outras. Né? A perversão que nós vivemos é a coincidência de uma crise de valores e de instituições do projeto democrático moderno, com a crise sanitária para a qual nós não temos nenhum tipo de opinião, ou seja, de opinião virtuosa, e de projeto do governo que foi eleito. Então, este fato deste governo que está aí ter sido eleito, que é de responsabilidade de quem o elegeu, né? É necessário ser dito, não é de todo o povo brasileiro, é de quem o elegeu, quem organizou as artimanhas para eleger, quem organizou o processo de convencimento, né, mentiroso, de que se projetava, na verdade, a disputa entre dois extremos, quem concatenou a ideia de estabelecer uma convergência do ultraliberalismo com o fascismo, que é uma aliança doentia, né, politicamente doentia e economicamente perversa, original aqui no Brasil. Esses é que são responsáveis pelo que nós estamos passando. Mas, de qualquer forma, né, isso incide sobre todo o povo brasileiro. Então, é a crise perfeita. É a crise da democracia combinada com a emergência do fascismo aliado ao projeto ultraliberal. Então, esse enfrentamento não é resolúvel em poucos meses. Quem sabe é para anos. E quem sabe ainda tragédias maiores
podem nos esperar. Se você olha, por exemplo, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu em Portugal, o que aconteceu na França, país em que a democracia, né, funciona de uma maneira relativamente estável e pelo menos compreendida e apoiada pela ampla maioria da população, né, os efeitos da pandemia não se combinam com a crise da democracia. Então é mais fácil enfrentá-la. Aqui é mais difícil. Né? Aqui tiveram até pesquisadores aqui da Universidade de Pelotas, Federal de Pelotas, da qual eu sou orgulhosamente doutor honoris causa, né? Eles chegaram a ser provocados e quase espancados, porque estavam fazendo uma pesquisa para verificar a extensão da pandemia em determinadas regiões, em determinadas partes do país, e aqui do Rio Grande do Sul. Porque é uma visão, né, negativista, né, anti-ciência, medieval, e que tem autoridade chancelada pelo primeiro magistrado da nação, que é o presidente da República. Então, a nossa crise é muito mais grave do que a crise dos demais países, né, europeus e inclusive da América Latina, que estão enfrentando esse problema. Então, Tarso, entrando num assunto que foi o tema que nos uniu, né? Embora eu, na minha adolescência, tivesse lido alguns livros de poesia tuas, né? Depois tive que aprender que aquele Tarso Genro de Santa Maria, que escrevia poesia, era também um cara da política radical. Então, me parece que tu atribuis uma importância à comunicação muito grande e entre governantes, o Estado, a própria sociedade, né? Como se isso, e é o que defendemos, ele fortalece esse pacto republicano, né? Que é fundamental, digamos, para essas democracias. E a tua relação com a comunicação e o jornalismo, eu acho que ela tem vínculos fortes, né? Quer dizer, tu tens o teu irmão Adelmo, que formula aquela teoria importantíssima sobre jornalismo, no Segredo da Pirâmide, depois o teu primo, Daniel Reas, né, nosso querido amigo, que foi um dos nomes mais importantes do país, ainda é, na luta pela democratização da comunicação, com influência na Constituição, e na construção de um projeto, como foi o primeiro projeto de comunicação pública na Prefeitura de Porto Alegre, quando o Olívio e você foram eleitos, eu tive a honra de participar daquele grupo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa importância da comunicação em momentos que se vê um país à deriva e sequer se faz a comunicação pública, né? A tua gestão no governo do Estado, com a criação do gabinete digital, são vários elementos, assim, de com quem tu te cerca. É para comunicar melhor? Como é que tu pensas sobre isso? Olha, o Adelmo e o Daniel frequentamos os mesmos ambientes subterrâneos, né? Na época do regime militar. Então, nós tivemos uma influência muito grande, um sobre o outro, outro sobre um, e assim por diante, né? E o Daniel e o Adelmo, como eram jornalistas, eles começaram a estudar esses fenômenos muito antes deles serem percebidos, inclusive, pela ampla maioria dos jornalistas e dos intelectuais e produtores de ideias na área. E certamente isso aí teve uma influência muito grande em mim, né? Ao mesmo tempo que se nós discutíamos essas questões, nós também tínhamos nesses organismos, tanto na clandestinidade como na legalidade depois, uma discussão filosófica muito grande sobre os pressupostos, né, que nos levavam àquela luta, né, aquela luta socialista para a qual nós estávamos todos empenhando a nossa vida, né, a nossa vida pessoal e a nossa vida comum. Quando eu cheguei na prefeitura como prefeito, eu me lembro que eu escrevi um artigo naquela oportunidade para Zero Hora, chamado Democracia e Tecnologia, se não me engano, onde eu dizia assim, no início dos anos 90, né, que eu dizia assim, daqui a alguns anos, daqui a uma década, nós vamos ter na esquina, né, de cada bairro um computador. Daqui a 20 anos,
para que nós possamos, né, nos comunicar de maneira horizontal e, inclusive, votar, se nós quisermos, todos os anos, para ver se nós queremos manter os nossos governantes ou não. Então, aquilo ali, esse meu lampejo profético, né, elementar, foi completamente desmentido. Né? Dali a 10, 12 anos, nós tínhamos em cada casa um computador. E depois em cada telefone, né, um computador. Mas o que ocorreu nesse processo? Na verdade, ocorreu uma ausência de resposta a uma grande indagação feita pelo Norberto Bobbio, no século passado, quando ele falava sobre os controles na questão da democracia, e ele perguntava, muito bem, mas quem controla os controladores? Quem é que faz o controle dos controladores para que nós possamos entender que esses controles do Estado, ou que esses controles que vêm da mídia privada, né, eles sejam compreendidos e sejam democratizados? Essa resposta não foi dada, pelo contrário. Quem absorveu, né, de maneira mais intensa os efeitos benéficos das transformações tecnológicas que ocorreram a partir do fim dos anos 80, não foi a população no seu conjunto. Foram os controladores do capital, os controladores dos meios de comunicação privados, os controladores dos processos, portanto, de formação de opinião, que passam a controlar a vida das pessoas e passam a deslocar a criação das identidades das pessoas, até por essas mesmas mudanças tecnológicas na área da produção, passam a deslocar a identidade das pessoas do mundo do trabalho para o mercado. Então, a criação das identidades novas passam a se dar fora da luta pela sobrevivência em função do trabalho, que é uma ordenação coletiva da segunda revolução industrial. E essa relação, né, que cria identidades novas a partir da forma e do poder com que cada um chega no mercado, dissolve completamente os pressupostos estruturais da sociedade capitalista tradicional, né, da Revolução Industrial, e nos coloca num outro jogo, num outro fluxo. Né? Como diz o meu querido amigo Manuel Castells, né? As coisas não funcionam mais de maneira como era ordenada na fábrica moderna. As coisas agora ocorrem horizontalmente e em fluxos sobre os quais não se sabe a origem, não se sabe quem os produz, mas se sabe que ele tem emitentes, né, que organizam a nossa vida em direção ao mercado, em última análise, né? A obsolescência programada, né? As modas convencionais necessárias para a produção de determinados países, para o intercâmbio comercial global e para as relações de poder que são determinadas por aí. Então, esses fenômenos me impressionaram muito. Né? Tanto é que eu tentei ainda, no meu segundo governo aqui em Porto Alegre, instaurar, né, sem sucesso, mas tentei instaurar e chegou a funcionar um pouco, depois não foi absorvido pelos demais governos, as plenárias virtuais do orçamento participativo. Eu comecei a defender que nós deveríamos colocar ao lado das plenárias presenciais as plenárias virtuais. Porque estava surgindo, né, uma juventude, né, uma classe média e até em setores da classe trabalhadora que passaram a frequentar esses ambientes virtuais de uma maneira muito mais intensa do que frequentavam os ambientes sociais originários, né, daquela sociedade capitalista mais tradicionalizada. Isso gerou um determinado rumo na minha atividade política e determinou, inclusive, uma mudança de visão do que seria, né, o ideal de uma sociedade socialista, que não seria uma sociedade socialista, né, que gerasse imediatamente uma igualdade a partir do processo produtivo, e sim gerasse a promessa de uma igualdade através de uma possibilidade de orientação autônoma que as pessoas poderiam adquirir, né? Uma sociedade, portanto, civilizadamente orientada e livremente orientada e auto-orientada
para se relacionar com o Estado, com a produção, com o mercado de maneira diferenciada. Então, eu passei para uma visão, né, de ideia socialista que não se baseava mais, né, nas virtudes messiânicas do proletariado, como nós pensávamos no século passado. Até porque também mudou completamente, né, a identidade da classe e a fragmentação que ela foi submetida mudou também as suas formas de relacionamento com a vida comum. Isso determinou uma série de impasses meus dentro do partido, fora do partido, na intelectualidade, na qual eu sempre tive um acolhimento muito respeitoso e ordinariamente, é claro que tem baixarias no meio, mas muito respeitoso e que me ajudaram, inclusive, a pensar essa nova ideia, né, de socialismo e trabalhar por ela até agora. Se a minha não deu certo até agora, a gente pode dizer que a anterior também, né, não deu certo, não voltou. Não voltou. E sempre houve esse investimento no campo da comunicação, quer dizer, na prefeitura, né, a primeira prefeitura do PT, que acabou produzindo um manancial de práticas e produtos que, transformados em teses, em dissertações, uma produção científica. Inclusive, a minha pesquisa, a primeira no CNPq, ela está baseada nisso, né? Nessa experiência feita naquele momento, que era basicamente em papel, em rádio, em reuniões do conselho, né? E aí que chegas no gabinete digital, né? Tu publicaste, bem no início da tua gestão, um artigo que era Administração Pública e Gestão Compartilhada com a Sociedade Civil, em que havia uma preocupação com uma gestão aberta e mais próxima das demandas diretas dos cidadãos, né? Então, assim, quais foram os desafios, né, do tanto que isso foi colocado em prática, né? E aí a internet passou a ser, o gabinete digital, ele passou a ser fundamental, né? Sim. Não só como estrutura, mas como estratégia, imagino. Sim. O gabinete digital, as consultas por voto através da internet, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que também se comunicava internamente e externamente através da internet, e a manutenção das plenárias presenciais. Foram os instrumentos mais importantes que nós utilizamos para democratizar o acesso ao poder público, inclusive a crítica sobre o exercício do governo. Qual é a principal dificuldade, né, que nós encontramos? Ela está representada por aquilo que foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, aqui no Rio Grande do Sul. Né? O cerco ao governo, através dos meios digitais, né, através da internet, o cerco virtuoso de discussão, de debate, de crítica, isso aí foi notável, foi extraordinariamente positivo. Toda uma grande maioria da população ativa politicamente participou. Nós tivemos a eleição de prioridades, né, na crista desse processo todo de consultas populares, uma consulta popular pela internet, que votaram 1.150.000 pessoas. Uma coisa absolutamente espetacular, né, que ocorreu... Para a época, né? Para a época, extraordinária. Né? Levando em consideração que nós temos 9 milhões de eleitores, quer dizer, mais de 10%, né, da população, né, votou nesse processo de consulta. Bem, qual era a principal dificuldade? A principal dificuldade, na verdade, ela foi localizada na participação do empresariado no Conselhão. Porque os empresários, eles não têm o costume de ver as suas demandas contrastadas com as demais demandas da sociedade. O que os empresários gostam, na verdade, é governos igual ao do Brito, igual ao do Sartori, igual ao desse rapaz que atualmente governa o Estado, que é a relação direta dos empresários pressionando o governador e os secretários para demandas setoriais de cada atividade produtiva.
É isso que o governo seja obediente. Que o governo seja obediente e audite, escute, especialmente cada um desses setores, para que eles coloquem as suas demandas. Eles têm dificuldade de colocar publicamente as suas demandas, porque as suas demandas, às vezes, se chocam com outros empresários, né? E se chocam com algum interesse também concreto de um outro setor da população que não seja tipicamente empresarial. Eu vou dar um exemplo concreto, para ilustrar bem, né, este conceito. Eu recebi uma delegação de empresários, como eu recebia, do MST, da CUT, né, de intelectuais que queriam discutir, fazer propostas, eu recebi uma delegação de empresários. Eles vieram me pedir para baixar impostos. E eu tinha me comprometido na eleição que eu não ia subir impostos, e não subi, assim como o Olívio não subiu também. Né? Nós não subimos impostos. Todos eles subiram, prometeram e subiram, mas foram tolerados, foram aceitos e cultuados pelos empresários, porque eles tinham relacionamentos específicos, diretos com cada empresário, que não se dava na cena pública, como no Conselhão. Aí eles vieram me propor, e eu disse sim, eu baixo, né? Eu baixo os impostos. Agora, vocês vão ter que me indicar, eu baixando os impostos de vocês, era uma determinada categoria empresarial, para onde eu vou deslocar esses impostos? Quem vai pagar para que o Estado não perca dinheiro? Porque vocês sabem, vocês pedem cada vez mais obras, e pedem com justiça, vocês pedem cada vez mais investimentos, né, em ciência e tecnologia, em pesquisa, vocês pedem investimentos, né, naquilo que compete ao Estado para baratear a produção, e o Estado tem que ter dinheiro para isso, além de cumprir as outras obrigações que ele tem com o conjunto da população. Então, me digam, e eu vou fazer uma proposta para vocês, concreta. Tem um setor da produção aqui no Rio Grande do Sul que é extremamente atrasado. O setor do latifúndio, que exporta gado em pé e que não paga impostos nessa exportação. E digo, vou fazer um favor aí para os frigoríficos, então. Vamos baixar um pouco os impostos frigoríficos e vamos taxar o gado em pé, que é o setor mais atrasado da nossa produção, né? Da nossa produção de carne aqui no estado. Ah, não, mas aí não dá. Aí nós mesmos vamos estar pagando isso. Quer dizer, aí eles criam identidade comum, né? Para tirar do Estado, né, alguma vantagem para as suas demandas. Então, o principal problema de um governo popular não é o diálogo com os empresários, eles dialogam quando são chamados, mas é convencê-los, né, de que algum benefício que você faça para um setor da atividade produtiva baixa a arrecadação do Estado e não vai permitir, inclusive, que as próprias demandas deles de obras de investimento sejam atingidas. Aí vem aquela visão tradicional, que é essa que está aplicando agora. Arroxo salarial nos servidores, redução das funções públicas do Estado e redução do número de servidores para fazer contratação com empresas privadas para fazer aqueles serviços. Então, este é o principal problema de um governo popular. Como equacionar, né? Como dar racionalidade a um pacto social em que não tem nada de socialista, que é o pacto social-democrata tradicional, mas que é insuportável para os nossos empresários, para a maioria deles. Claro que tem gente aberta, gente progressista também, mas a maioria deles é de um atraso mental, político, né? Mental político, eu quero dizer, não é atraso de deficiência mental, um atraso mental em termos de política que é absolutamente decepcionante. Dentro dessa questão, desse posicionamento, acho que nós estamos vivendo um outro impacto também, que atinge diretamente os empresários e que tem a ver com as próximas eleições e que tem a ver com as fake news também, né? Quer dizer, há um outro investimento em comunicação que não passa exatamente pelos processos necessários da comunicação, né? E a questão específica das fake news, o que o político e o advogado, né, Tarso Genro, pensam sobre todos esses processos
no sentido de coibir, e ações que já estão sendo empreendidas, né, pelo próprio tribunal, numa discussão aí que envolve liberdade de imprensa, envolve a violência, os limites, digamos, liberdade de expressão, falei errado, que envolve a liberdade de expressão e que envolve os limites, digamos, de agressão dentro do próprio texto, né? São os crimes mais avançados e mais duros contra a democracia moderna, esses estão representados por esses fatos. Tem outros, mas estes representam muito bem essa situação. Vamos fazer uma comparação. Quais foram as duas situações sociais e políticas mais extremas em que o crime reduziu-se na sociedade de maneira quase que completa, né? Ou pelo menos não participava das estatísticas, não era considerado, né, movimentações criminosas. Os nazistas que quebravam as janelas e as lojas da comunidade judaica não eram considerados criminosos. Então aquilo ali é para a estatística, né? Aquilo ali era inclusive um mandamento do Estado. Os dois regimes em que a criminalidade foi extremamente baixa foi no nazismo e na época mais dura do stalinismo. Por quê? Porque nessas duas hipóteses, o Estado absorvia toda a necessidade de violência ilegal e reduzia drasticamente a violência entre indivíduos e grupos na sociedade. Mas ele só mantinha isso monopolizando o crime. Se você vai ver, por exemplo, os processos de Moscou, né, que foram megaprocessos criminosos. Então, ali foi justiçamento da burocracia sobre determinados dirigentes políticos. E com isso, né, atacava todo um conjunto de pessoas que eram intimidadas a não se moverem politicamente, porque o crime era absorvido, portanto, pelo Estado. Sem falar no nazismo e no fascismo, que ocorreu a mesma coisa, né? No nazismo, o Estado absorveu com tal gigantismo a criminalidade que permitiu que se identificasse os criminosos e toda, vamos dizer assim, toda a pulsão criminosa, né, que se criava na sociedade era contra os judeus, contra os homossexuais, contra os ciganos, contra os comunistas, contra os socialistas, contra os democratas cristãos que não aderiram ao nazismo. As estatísticas criminais foram lá para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque a criação e a organização criminosa dos fake news pode ser analogamente, né, vista com este processo. Quando se fez um combate fortíssimo à corrupção interna aqui no Brasil, houve um combate à corrupção, efetivamente, houve manipulação, sim, grotesca e altamente politizada, mas houve, sim, um combate à corrupção sistêmica aqui no Brasil, que vem sendo substituída por outra. Qual é a outra? As milícias. As milícias compõem hoje uma totalidade de criminosas em regiões das mais importantes politicamente do país, e agora vai se criar, com a abertura dos garimpos, outras milícias organizadas em lugares estratégicos da Amazônia, estão absorvendo, né, a classe dominante atual força criminosa. Como é que você dá no plano internacional? Do território a ação que vai ter influência no território através de que se transformam, né, numa espécie de programa de formação de opinião através das fake news, por exemplo. São financiamentos criminosos internacionais, com quadrilhas internacionais, né, que cumprem determinadas funções, que se organizam, inclusive, paralelamente ou em conjunto com os Estados,
para intervir em estados como o nosso. Então, esta nova modulação, né, da política transformada em crime organizada, ela é muito mais potente, ela é muito mais violenta e ela é muito mais doentia do que a corrupção tradicional, né, que existe no Brasil, ainda vai continuar existindo, e existe em todos os países. E que só na democracia que você pode criar defesas, né, sobre isso, e que tenha, coisa assim, resultados efetivos no seu combate. O que está ocorrendo hoje é um transcrescimento da corrupção, né, e da violência criminosa para outros níveis de aparelhamento nacional e internacional. E, no caso, as fake news se colocam como um crime que não tem estrutura, digamos, comum e dentro do próprio sistema jurídico capaz de identificá-la como crime, né? Esse é o problema. Esse é o problema que está sendo enfrentado agora pelo Supremo, inclusive, de uma maneira muito, muito correta, na minha opinião, né? É que o crime se apropriou de determinadas tecnologias para realizar os seus objetivos e para proceder a ações, né, ações criminais que estão mais avançadas do que o seu processo de pesquisa e o seu processo repressivo, né? Tanto é que chegou um determinado momento, não me engano se foi o Facebook, que disse, não, a decisão da justiça brasileira não pode interferir aqui nos nossos mecanismos técnicos de distribuição de informação. Ao que o ministro relator respondeu, esses movimentos vêm para dentro do nosso território. Portanto, vocês estão cometendo um crime dentro do nosso território, se vocês não tirarem, eu vou tirar, né? Vou tirar vocês do ar, como a gente dizia antigamente com as rádios. Vou tirar vocês do ar aqui no Brasil. Aí eles foram e cumpriram, né? Então, essa é a etapa, né, em que está se construindo ainda um processo de investigação e de repressão para crimes como esse, que são crimes, inclusive, contra o Estado brasileiro, porque à medida que você deturpa, né, um processo eleitoral, você está cometendo um crime contra o Estado de Direito e contra a democracia. Você está subvertendo, por exemplo, né, subvertendo as instituições e as finalidades, né, da democracia deliberativa. Como é que nós podemos pensar no futuro do Brasil? Temos eleições aí, temos o Lula, temos uma esquerda desarranjada, temos uma direita se fortalecendo. Eu fico pensando qual é o papel, digamos, da ciência, o papel da universidade, né? A questão da intelectualidade, assim, também sendo cerceada, a retirada de investimentos na educação. Parece que o quadro, nós temos poucas perspectivas, né, para nos ajudar a pensar nessas mudanças. Eu acho duas coisas, né? Eu acho que tem um momento concreto, agora no fim do ano, que se o campo democrático e social, né, progressista não tomar juízo, nós vamos perder uma grande oportunidade. Nós temos que organizar um programa comum, simples, objetivo, chegarmos no fim do ano, quando nós tivermos, como estamos tendo, a economia despedaçada, a população desapontada, a pandemia com seus efeitos brutais socializados em todo o território, no Brasil cada vez mais desprestigiado no mundo. Se nós não chegarmos nesse momento com um programa que a população entenda qual é o seu objetivo, não é um programa para eleger o Lula, não é um programa para eleger o Ciro, é o programa que nós temos que oferecer para a nação, para quem for eleito presidente da República, em nome deste campo que está sendo, né, atacado diuturnamente pelo fascismo e pelo negacionismo. Nós temos que dizer de maneira concreta. Então, ou seja, nós temos que ter um programa de transição para essa democracia em situação de barbárie, para uma democracia representativa, mais autêntica e voltada para a nossa Constituição Social, para o nosso Estado Social. E o segundo elemento é que nós temos que chegar no fim do ano e ter uma voz pública comum. O povo
não escuta quem não tem perspectivas de poder. Né? Por que o Lula mantém, né, um prestígio eleitoral grande? Porque mesmo os eleitores do Bolsonaro, que foram, assim, de maneira impressionista levados a apoiá-lo, através dessas manipulações todas, veem no Lula ainda uma possibilidade de poder. Então, eles são capazes de se deslocar para o Lula numa eleição. Eu acho que eles não vão deixar o Lula ser candidato, eu não caio nessa ilusão, se deixarem melhor. Então, nós temos que chegar no fim do ano com uma voz pública comum, uma mesa política, onde estejam lá as pessoas que defendem a democracia, a república e a retomada do funcionamento normal das instituições, com um programa de transição da economia liberal rentista para uma economia de produtividade, de emprego, de retomada das relações internacionais e um diálogo social com um nível elevado, que exclua desse diálogo o fascismo. Né? O Fernando Henrique está causando um grande mal para o Brasil, na minha opinião, criando a ilusão de que é possível dialogar com o Bolsonaro. O Fernando Henrique vai pagar um tributo histórico muito forte em relação a isso. Mas nós temos que ter um campo de diálogo que abranja 70% da população representada pelos políticos, pelas suas organizações políticas, pelos seus sindicatos, pelas suas associações empresariais, pelo conjunto dos trabalhadores organizados, e digo o seguinte: nós temos que recomeçar o contrato social brasileiro. O que nós vamos fazer depois, e qual é o objetivo que temos depois, cada um de nós, um mais social-democrata, outro apenas liberal-democrático, isso aí é uma coisa que tem que ficar para o futuro. Nós temos que eliminar a possibilidade do fascismo continuar no poder. Se nós não fizermos isso, eu acho que esse negócio que está aí vai longe e até é possível que o Bolsonaro se eleja. Né? E aí depende da voz pública unitária dos nossos líderes, daqueles que têm poder convocatório em relação às suas bases. Né? Algumas pessoas me perguntam, mas por que tu não faz isso? É só o que eu tenho feito, só que eu não tenho poder convocatório. Então não adianta, isso aí tem que ser feito pelo Lula, pelo Ciro, pelo Boulos, pela Marina, né? Pelo Requião, né? Por essas, pelo Freixo, né? Por essas personalidades. Dinho. Né? O Dinho, é Dinho lá do Maranhão. Sim, o Flávio Dino. Obviamente, eu sempre coloco o Dino no primeiro da lista, inclusive, né? Porque ele é uma grande revelação política. Então, 8, 10 grandes líderes do país que falem para a população, de maneira unitária. Nós estamos aqui juntos, apresentamos aqui essa saída e vamos até disputar a eleição entre nós. Nós estamos juntos. Aí você leva para a população uma confiança de que pode ser instituído um novo poder. Senão, vai vencer o Estado, e quem está no Estado vai ser reeleito. Indo para o final, nesta boa entrevista, quantos artigos será que tu já escreveste, Tarso? Quantos livros? Seria um ótimo acadêmico, né? Pode ser uma pergunta, são dezenas de livros. Eu publiquei muitos livros, a maioria deles com pouquíssimos leitores. Né? Mas acho que eu produzi alguma coisa boa na área do direito, né? Que tem inclusive adoção acadêmica, né? Alguns textos meus e livros nessa área, e alguma coisa também na área da questão da teoria da democracia, teoria do socialismo, mas que são trabalhos esparsos. Né? O volume da minha obra escrita é um volume mais voltado para o combate circunstancial, né? Voltado para isso. Mas na área do direito eu pretendo ter uma elaboração um pouco mais complexa, um pouco mais de formulação mesmo, de formulação doutrinária, teórica. Mas eu não considero que eu tenho uma obra importante em nenhum campo, sinceramente. Eu tenho talvez 2 ou 3 artigos que podem ficar, né? Que podem ficar, porque são artigos que eu
apanhei determinadas coisas importantes, ensaios, eu quero dizer, na área do direito e da política, mas o conjunto da minha obra, né, realmente não vai muito bem. E eu tenho um estilo também muito chato de escrever. Né? Quais são esses que tu criaste esse embate? Olha, eu tenho um livro, dois pequenos livros de direito, um que se chama Introdução à Crítica do Direito, que eu desenvolvo analogicamente ao que o Adelmo fez na imprensa, eu desenvolvo em relação ao direito constitucional e ao direito do trabalho. Uma crítica neomarxista, né, dessas disciplinas. E tem um livro de Direito Individual do Trabalho, que é a primeira crítica, também com este enfoque, feita no Brasil. São dois livros que eu prezo. Na área da teoria política, né, tem dois livros, eu devo ter publicado uns 20, mais ou menos, tem dois livros que eu acho que podem contribuir efetivamente para a questão política. Um é um livro que eu escrevi com outras pessoas, o Haddad, o professor Kharkov, que é um argentino, né, e o próprio Mário Soares fez a apresentação desse livro, que se eu não me engano, o nome do livro é A Vida Real, onde eu analiso as questões do capitalismo, da ideia de socialismo, de uma maneira um pouco inovadora, na minha opinião. E o outro é um livro pequeno, que tem alguns ensaios que eu acho que podem ajudar e pode ficar, que se chama Esquerda em Processo, né, onde eu reúno textos, esse é bom. textos de teoria política e teoria do direito, que eu acho que pode dar uma contribuição. São livros de resumo. Agora eu estou escrevendo um ensaio que eu pretendo que seja, né, um ensaio de umas 30 páginas, mais ou menos, 15, depende, eu vou dar os cortes ainda, que eu pretendo sintetizar essas ideias que eu estou te colocando aqui a respeito do futuro da ideia socialista e da ideia social-democrata. E eu acho que faz uma síntese adequada, né, das coisas que eu produzi, às vezes de uma maneira muito chata e muito longa, em outros textos. Aí você acha. E quem são teus grandes autores? O que tu gostas de ler? O que tu estás lendo? Eu estou sempre lendo. Eu estou sempre lendo um livro de direito, estou sempre lendo também um livro de contos. Eu li um livro de contos muito bom da Maria Helena Weber, recentemente. Né? E eu tenho sempre um contato com 2 ou 3 livros. Né? Atualmente, em matéria de filosofia, eu estou retomando um livro do Lukács, que para mim foi muito importante. Na época eu era crítico literário, que se chama O Romance Histórico. Esse livro é um livro da minha formação que eu estou revisitando, até em função dessas coisas que eu estou escrevendo, eu estou escrevendo agora, né, nesse momento. Eu estou lendo o livro do Laurentino Gomes, Escravidão, que é um livro muito impressionante, embora seja um relato mais ou menos factual. É um livro extraordinariamente interessante. Está aqui ele, né? Aqui estão os livros que eu estou lendo nesse momento. E estou revisitando um livro de contos de alguns autores americanos que eu gosto muito. Né? Sinclair Lewis, por exemplo. Eu adoro. Isaac. Um grande escritor judeu. Casei-me com um comunista, me falha o nome dele agora, que também é um autor extraordinário, eu já li praticamente todos os livros dele. Então, tenho trabalhado muito nesse período, né? Tenho feito muita live, eu trabalhado também profissionalmente, tem me prejudicado um pouco uma leitura mais sistemática, como eu fazia, em momentos de mais normalidade. Então está. Uma última frase para a gente levar junto, pensando nesses tempos de democracia, em tantos
dispositivos digitais que poderiam qualificar a comunicação e a própria democracia. Você acredita nisso? Em momentos de dificuldade, eu sempre me lembro daquele verso do Lorca, né? Mais vale morrer consciente do que viver enganado. Então, eu acho que a gente tem que procurar viver consciente hoje de uma maneira muito, muito produtiva, né? Viver consciente é muito importante. Obrigada, Tárcio Genro, por esse diálogo e por pensar nas perspectivas de um país melhor. Obrigada. Um abraço, obrigado. Até a próxima. Até a próxima.